Irmãos e irmãs, boa tarde, a paz do Senhor a todos. A reflexão que eu queria trazer aqui começa aqui em Mateus 14, a partir do 22. (14, 22). Amém? Mateus 14, 22. Então vamos começar aqui. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Vemos aqui então, nesse contexto aqui, que o Senhor Jesus ele tinha acabado de sair de uma ministração para o povo ali, onde houve a multiplicação dos pães. E aí o Senhor ele despede os discípulos, né, e manda que eles atravessem o mar, que ele ia se retirar para orar. E lá ele ficou, né, como está dizendo aqui o texto, até alta madrugada, em comunhão com o Pai. E quando ele resolveu voltar, ele chamou os discípulos, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu andar por sobre as águas. E ali foi uma cena sobrenatural, tanto que alguns pensaram até que se tratava de um fantasma, né, e gritaram de medo. E Pedro ali com muita intrepidez, né, como sempre: "Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo." Mas como? Sobre as águas, né? Pedro não foi nadando, né? "Senhor, é o Senhor mesmo, vou aí ter contigo", tal. Não, ele foi sobre as águas, né? Então Pedro ele experimenta uma situação que nem os profetas renomados experimentaram. Pode procurar a Bíblia. Acho que depois de Jesus, só Pedro que andou sobre as águas. Só que o texto bíblico não diz quanto tempo ele andou sobre as águas. Ele andou por um tempo, né? Então foi uma coisa sobrenatural. Então, fazendo essa introdução, eu queria deixar assim para vocês o seguinte: se fôssemos dar um título para essa mensagem aqui, seria o quê? Quando olhamos para o Senhor, né? As implicações que tem quando olhamos e quando deixamos de olhar para o Senhor. E o texto prossegue que quando Pedro ele deixa de olhar para o Senhor, ele repara nas circunstâncias, o que acontece com ele? Ele não afunda direto. O texto fala que ele começa a afundar. Ou seja, Pedro naquela fé, eu creio que Pedro teve uma fé cega ali. Uma fé que olhou para o Senhor e acreditou que ele podia andar sobre as águas, né? Eu estava pensando mais cedo, comentando com um colega, quem já viu aquele filme agora, o Top Gun? Quem viu, tem uma parte lá que o Maverick ele fala assim, não pense, só faça, entendeu? Nesse momento aqui, eu creio que Pedro, ele não pensou, ele chegou e fez, entendeu? Quando ele começou a pensar nas circunstâncias, ele começa a afundar. Só que aí o Senhor prossegue, né, e o salva. Então, nesse texto aqui, a gente pode tirar duas lições. Uma é quando olhamos para o Senhor, nós podemos andar por sobre as águas. E a outra lição, que eu vou falar um pouco mais à frente, é que mesmo quando nós perdemos a nossa fé, o Senhor vai lá e nos salva, né? Então, vamos até agora aqui, o que significa na Bíblia água, vento, né? Por que foi andar sobre as águas? Jesus andou sobre as águas de balde ali só para... vou mostrar aqui que eu ando sobre as águas. Não, ele está querendo passar uma lição.
Águas na Bíblia, água, vento, significam lutas, dificuldades. Por exemplo, aqui no texto, lá em Mateus 7, 24 e 27, temos a lição que o Senhor, ele nos fala sobre aquele homem que ouviu a palavra e construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, transbordaram os rios, deram contra aquela casa e aquela casa permaneceu. De modo contrário, foi aquele homem que construiu a casa sobre areia. Da mesma forma, vieram as águas, os ventos e derrubou aquela casa e foi grande a ruína. Então, o texto mostra o que significa água e vento, né? Luta, dificuldade, adversidade, né? E aqui, então essa é a primeira lição que eu queria passar para vocês. Quando olhamos para o Senhor, podemos andar por sobre as águas. Não é que você vai ignorar o problema, o problema não existe, agora estou com o Senhor. Não, o problema existe, ele precisa ser resolvido, mas você pode passar por aquele problema com maior facilidade, porque você está olhando para o Senhor. A tua fé está no Senhor. Você consegue tentar abstrair um pouco daquele problema e caminhar sobre esse problema e com a ajuda dele resolvendo. Amém? Porque se você estiver dentro da água é mais dificultoso. Se você estiver totalmente imerso naquele problema, você se move com mais dificuldade. Entendeu? Aquele problema está te envolvendo ali. Mas com o Senhor a gente consegue caminhar melhor. A segunda lição é que quando olhamos para o Senhor, Ele nos salva, né? Lembra que Pedro estava afundando? Ele começou a afundar, ele perdeu aquela fé, momentaneamente ele perdeu aquela fé, ele deixou de olhar para o Senhor que ele começa a afundar e o Senhor vai lá e nos salva. Então, vamos agora para Números 21, 4, 9. Números 21, de 4 a 9. A serpente de bronze. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então, nesse contexto aqui do povo saindo ali do Egito, o povo estava passando um tempo no deserto devido àquela rebeldia deles, e o Senhor estava sustentando, e o Senhor mandava ali o maná e tudo, mas o povo estava ali rebelde, o povo estava... Chegou ao ponto de eles falarem essa comida miserável. Rapaz, aquilo ali era o maná que o Senhor mandava. Então, o Senhor não deixou de graça, né? O Senhor foi e mandou o quê? Serpente, né? Vocês estão assim, mandou que serpente. Só que o Senhor é misericordioso. O povo clamou, o povo clama também a Moisés, e aí o Senhor manda que Moisés faça uma serpente de bronze e a levante numa haste. E aí o povo, quando olhou para aquela serpente, quem olhar para aquela serpente era salvo, era curado. Amém? E esse texto que eu acabei de ler aqui, ele tem um paralelo em João 3, 14 e 15. Em João 3, 14 e 15, diz assim, João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Como o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor teve misericórdia daquele povo que estava blasfemando no deserto, e o Senhor também teve misericórdia de nós, quando Ele levanta Cristo no madeiro. Ou seja, lá atrás foi levantada a serpente,
e todo aquele que olhava para aquela serpente era curado, e depois Cristo também ele foi levantado no madeiro. E esse levantar tem dois significados. Quando Cristo ele é levantado no madeiro, ele é levantado para condenação pelos nossos pecados e para exaltação dele, para glorificação dele, porque depois da cruz, Cristo volta para o céu. Tá entendendo? Então, esse levantar, ele tem esses dois significados. Amém? Então, voltando lá para Pedro, Pedro que está lá, Pedro que está lá quase se afogando lá, a gente deixou Pedro lá se afogando, não foi? Então, só que o Senhor... Então, só que quando Pedro ele afunda ali naquela água, o Senhor, eu creio que o Senhor ele já sabia. Quando Pedro fala assim... Parou de gravar. Então, quando Pedro ele pede para ir ter com o Senhor, acho que o Senhor falou assim, cara, esse cara vai tomar um banho, mas vamos lá, vamos deixar, vamos deixar que ele vai aprender uma lição. Então, quando Pedro vai até Jesus e que ele olha para as circunstâncias, que ele começa a afundar, o que acontece? Nós vemos já uma outra cena. O Cristo, Filho de Deus, soberano sobre as circunstâncias, reinando ali sobre o mar, sobre toda aquela circunstância de vento contrário, e o homem caído, o homem pecador. E ele vai de encontro àquele homem pecador que está clamando por Cristo, e ele o resgata, ele salva. Venha, Pedro. Por que não creu? Por que você tirou os olhos de mim? Por que você não acreditou que você poderia continuar andando sobre as águas? Então, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, de que, embora nós sejamos seres humanos que estamos sujeitos ao erro, ao pecado, a cair, Cristo, quando nós queremos, quando nós acreditamos nele, ele está sempre disposto a estender a mão e nos trazer de volta. E assim Pedro é resgatado, Pedro ele é tirado daquela situação. Em Salmos 121, 1 e 2, diz assim, essa acho que eu sei de cabeça. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Novamente, nós vemos aqui a figura do homem, né? Pense de novo lá em Pedro lá dentro da água e Cristo sobre as águas. Então o salmista aqui ele está olhando para o quê? Para o monte, está olhando para o alto. O homem terreno, falho, pecador, olhando para o céu, olhando para o Senhor, de onde vem o socorro. O homem lá com a ferida na perna ou qualquer outro lugar que a serpente mordeu aquela pessoa ali, está ali agoniado, morrendo, olhando para onde? Para a serpente. A serpente que trazia, quem olhava para aquela serpente, acreditando, aquela serpente trazia cura, simbolizando Cristo. Cristo, quando foi levantado no madeiro, quem olhava para Cristo, acreditava na mensagem da cruz, também era salvo. Então, é isso, irmãos. Essa é a meditação que eu queria trazer para vocês. As consequências que nós temos na nossa vida quando nós estamos com os olhos no Senhor e quando nós tiramos os olhos do Senhor. Essa é a breve reflexão que eu queria trazer para vocês. Amém? Glória a Deus.